Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Ora Whisper, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus! Vamos lá. Hoje nós vamos para o dia 74. Bom dia, meu povo, a paz. Novo Testamento, dia 74. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. O nosso texto termina com o relato de como a igreja resolveu um grave problema e teve uma grande colheita de almas. Houve uma divisão na igreja de Jerusalém e divisões sempre enfraquecem o ministério. Além disso, as pessoas estavam reclamando o que sempre rouba a autoridade espiritual de uma igreja. O problema era que os apóstolos estavam tão ocupados servindo às mesas que não conseguiam se concentrar na oração, no ministério da palavra. Quando os apóstolos ajuntaram as suas prioridades, a igreja recrutou novos obreiros. A bênção começou a fluir. A palavra de Deus é viva. Quando as pessoas recebem a Cristo, ela se espalha de pessoa para pessoa, mas com muita frequência os nossos pecados bloqueiam o canal para a bênção. A palavra de Deus é viva e ativa na criação e devemos os resultados dia após dia e estação após estação, pois ele falou e tudo fez e ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33:9. Ele envia suas ordens à terra, a palavra corre velozmente. Fogo e saraiva, e neve e vapor, ventos procelosos lhe executam a palavra. Salmo 148:8. A palavra viva de Deus precisa estar ativa em cada igreja local. Enquanto cantamos a palavra na adoração, ensinamos e pregamos a palavra, a sua verdade e vida precisam avançar a partir de nós e crescer dentro de nós. Cada pregador, professor, líder de louvor, cantor, precisa ter a certeza que o ministério se baseia na palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhei-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. Os pastores não devem ficar tão ocupados com assuntos menores que não tenham tempo para a oração e a palavra de Deus. Quando os apóstolos foram liberados para servir mesas, tiveram tempo para oração e pregação, e Deus lhe deu umas grandes colheitas de alma. A palavra precisa estar viva na evangelização do mundo. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre nós. Segundo Tessalonicenses 3:1, Paulo escreveu a Timóteo e lembrou de que, se embora ele mesmo estivesse preso e algemado, a palavra de Deus não estava gemada e poderia prosseguir de testemunho em testemunho e dar frutos. Segundo Timóteo 2:9, todos nós cristãos precisamos dedicar oração, apoio às pessoas, ministério que leva a palavra às outras nações e povos onde nós mesmos podemos ir. Não podemos apoiar todos eles, mas precisamos fazer o melhor que conseguimos com o que Deus nos dá. O evangelho pode dar fruto de qualquer lugar do mundo. Colossenses 1:6. Se trabalharmos juntos para arar o solo, plantar a semente, regar a semente com a nossa oração e estar prontos para a colheita. João 4, do 35 ao 38, 1 Coríntios 3, do 5 ao 9. No entanto, precisamos ter a certeza de que a palavra viva de Deus está ativa em nossa própria vida pessoal. Sigamos o exemplo dos cristãos de Tessalônica, por quem Paulo deu graças. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus que, tendo vós recebidos a palavra de nós ouvirdes, e que Deus acolhestes, não como palavras de homens, mas sim como verdades, e a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós,
os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. A palavra viva que opera neste mundo também age em nós, se a recebermos, crermos e obedecermos. À medida em que a verdade cresce em nós, nós crescemos e damos frutos para a glória de Jesus Cristo. Que possa dizer de nós em nossos ministérios: a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 12, 24 e do 9, 20. Crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 3, 18. A gente começou o dia de hoje falando sobre um crescimento na palavra de Deus. O foco está na palavra. Onde que está o foco? O foco não está em fazer, o foco está na palavra, o foco está na oração. Jesus, mesmo sendo Deus, todos os dias de manhã ele se recolhia para orar. De tempos em tempos, durante o dia, ele se recolhia para orar. Quando ele foi perguntar para os discípulos, qual que é a última instrução que vocês estão querendo, que eu já estou indo para o Pai. Os discípulos falam, Jesus nos ensina a orar. Aqueles mesmos discípulos que se tornaram apóstolos, e eles começaram a ficar tão preocupados ali em deixar tudo em ordem, tudo organizado, e eles se esqueceram do que importa: orar, pregar, jejuar, consagrar. Então a igreja foi ficando uma confusão. A tua vida e a minha vida começa a ficar uma confusão quando a gente perde a base. Eles perderam a base. Qual era a base? Jejum, oração, palavra, clamor, prudência, decência, ordem. Eles foram perdendo. Assim como talvez você e eu, em partes, vamos perdendo a verdadeira essência de Cristo, que é comunhão com Deus. Poliana, qual é o fundamento do Evangelho? Por que somos cristãos? É para que nós tenhamos comunhão com Deus. Como pode passar um cristão a vida toda sem ter uma direção clara de Deus? Uma. Sendo que a Bíblia diz que o Espírito estaria andando atrás de nós, dizendo: este aqui é o caminho, ande por ele. Jesus disse pra gente. Como que eu e você tomamos péssimas decisões? Como que eu e você, muitas vezes, nós estamos perdidos no meio do caminho? É porque nós não estamos ouvindo a voz do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele está aqui para falar e para nos direcionar. Se você tá desse jeito, meu Deus, parece estar falando de mim, eu quero te chamar para voltar. Para. Não segue. Volta. Volta para as primeiras obras, queridos. Volta para a prática do primeiro amor. O primeiro amor é o amor que deve ficar. Volta. Volta para a prática. Vem para Jesus. Para. Respira. Se centra. Depois você vai continuar. Você precisa entender que o que faz a separação entre Deus e os homens é o pecado. E o pecado te afasta da presença de Deus. Simples assim. Deus, ele quer de você e de mim uma adoração profunda. Ele quer falar conosco todos os dias da nossa vida. Deus quer nos dar experiências extraordinárias. A presença de Deus, ela precisa ser clara na nossa vida, não é de vez em quando. Não é em um movimento, é todos os dias. Você precisa acordar de manhã e se inconformar de que a presença de Deus não é simplesmente clara. Seja inconformado. Poliana, mas como que eu vou ouvir? Nas Escrituras, na palavra, meditando nas Escrituras, buscando um relacionamento íntimo, vivo, pessoal com Deus. O teu Deus, ele está à disposição, sabia? Mas à disposição de quê? De um relacionamento. De um relacionamento. Deus, ele nunca fez, gente. Ele nunca fez o homem e a mulher para que a gente vivesse apartado dele. Ele nos fez para estarmos juntos. Ele nos fez para que nós tivéssemos comunhão com ele, sendo um só.
É para isso que nós fomos feitos, para que nós peguemos na mão de Deus e a gente siga. Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal, íntimo e personalizado com você. E você, quer ter esse relacionamento com Deus? Eu quero. Decida agora a que Deus você deve servir. A você mesmo ou ao Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. Ao Deus que enviou Jesus para morrer e ressuscitar por mim e por você na cruz. Ao Deus que nos amou de tal maneira que nos arrancou do inferno, por meio dele mesmo. Ao Deus que você não precisa de esforços, você só precisa de amá-lo. Ao Deus que ele pediu para você só o seu coração. É esse Deus que você precisa começar a amar. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor ficaria conosco, falando: este é o caminho, ande por ele. Portanto, hoje nós te pedimos: qual é o caminho? Senhor, esteja conosco todos os dias da nossa vida, nos direcionando, nos conduzindo, fazendo com que possamos alcançar a nossa coroa no final da vida. Em nome de Jesus, nos alcance, nos acompanhe, segura na nossa mão, Espírito Santo, e nos leve a águas de descanso. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 6h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Porque ele é meu, ele é seu, ele é nosso e ele é de Jesus, na verdade. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui absolutamente, não absolutamente, mas todos os dias que Deus permite, amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus, gente, beijo. Que hoje você tenha uma experiência com Deus, amém?